Imprensa, senhoras e senhores, havendo quórum, invoco a proteção de Deus, se declara aberta a 56ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Registro e agradeço a presença das senhoras Lia Capelin, presidente do Conselho de Assistência Social, Denise Rocha e Juliana Fernandes Gomes, integrantes do grupo de convivência do CRAS, e demais pessoas que nos honram com sua presença. Está em discussão o ato das reuniões anteriores encaminhado por correio eletrônico. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, comunico que as mesmas estão aprovadas pela totalidade. Solicito à secretária que informe a matéria do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Ofício número 232/2019 da Superintendente Regional do INSS, encaminhando resposta à moção número 007/2019 de todos os vereadores, repudiando a virtualização do sistema e do possível fechamento da agência do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS Caçador. Ofício número 77/2019 da Associação dos Amigos da Música, AMIMO, convidando para a 6ª reunião anual aberta da Academia Caçadorense de Música, a ACM, que contará com a entrega de título de comendador da música caçadorense, posse de novo acadêmico e resgate histórico de patronos, que se realizará no dia 9 de novembro, às 20 horas, na Casa da Cultura, Dante Albina Mosconi. Convite do coordenador do Núcleo de Gestão pela Excelência da ASIC para o Simpósio da Gestão pela Excelência, o impacto da tecnologia 4.0, que se realizará no dia 7 de novembro nesta casa. Ofício do Poder Legislativo CMC 397/2019, do senhor presidente, encaminhando balancete referente ao mês de outubro de 2019 à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município para conhecimento e análise, e proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente lido e breves comunicações ao plenário. Com a palavra, vereador Ricardo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimento também a senhora Lilian Capelin, presidente do Conselho de Assistência Social de Caçador, Denise Rocha, Juliane Fernandes, integrantes do grupo de convivência do CRAS. Senhor presidente, peço a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 64 de 2019, que institui o concurso de decoração natalina Brilha Caçador. Com a palavra, vereadora Cirlei. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleoni, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, devido ao assunto da agência do Instituto Nacional INSS de Caçador ter sido bastante debatido nesta casa, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse lido em plenário a resposta do superintendente. Sim. Eu não tenho aqui. Enquanto eles vão pegar o documento lá do INSS, então eu consulto, senhores vereadores, sobre a inclusão do projeto de lei 064/2019, que institui o concurso de decoração natalina Brilha Caçador da outras providências, de autoria do prefeito municipal, solicitado pelo vereador Ricardo. Com a palavra, vereador Jair. De acordo. Vereador Ricardo. De acordo, presidente. Vereadora Cirlei. Presidente. Vereador Macir. De acordo. Vereador Marcos. De acordo. Vereador Paulo. De acordo, senhor presidente. Vereador Neri. De acordo, senhor presidente. Vereador Márcio. Favorável, presidente. Vereador Ficalho. De acordo, senhor presidente. Vereador Adriano. De acordo. Vereadora Cleoni. De acordo, presidente. Então, o presente projeto está incluído na ordem do dia da presente sessão. Você tem em mãos o documento ou não?
Então, faço a solicitação da vereadora Cirlei. Nós faremos a leitura na íntegra da correspondência do INSS. Ofício número 232, SR, INSS, Florianópolis, 10 de outubro de 2019, ao ilustríssimo senhor Alcedir Felim, presidente da Câmara Municipal de Caçador. Resposta ao ofício de número 297, 2019, ATL. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta prestar os esclarecimentos requisitados no expediente mencionado. Ações gerenciais visando a melhoria do atendimento ao cidadão são práticas constantes no Instituto. Faz-se importante contextualizar as práticas adotadas pela instituição, considerando a situação fática pela qual o INSS tem passado nos últimos anos. Terceiro, cumpre-nos ressaltar que não há que se falar em fechamento da unidade de Caçador, não havendo até o momento iniciativas ou propostas para encerramento das atividades nesse município. Quarto, a demanda atual de requerimentos e solicitações de atendimento é muito elevada em comparação à capacidade de análise e atendimento das unidades. No período temporal de 2015 e 2018, até o primeiro semestre de 2019, houve um aumento significativo da demanda de serviços nas agências da Previdência Social, em especial de aposentadorias, que são os serviços mais complexos de análise. Quinto, na contramão do aumento da demanda, a maioria das unidades vem sofrendo com a quantidade insuficiente de servidores, seja por aposentadorias ou pela ausência do quantitativo ideal para atendimento da demanda, o que impacta negativamente no atendimento presencial ao público. Essa situação já foi objeto de manifestação do Tribunal de Contas da União em 2014, no Acórdão TC número 016601/2013, dígito 0, no qual foi identificado que um percentual considerável de servidores da autarquia preencheu ou está prestes a preencher as condições para aposentadoria. Contudo, a realização de concursos públicos e a admissão de novos servidores para a recomposição do quadro da autarquia depende de análise e autorização do Ministério da Economia. 6. Ciente da dificuldade de admissão de novos servidores e levando em conta o atual cenário econômico do país, a Direção Central do INSS desenvolveu uma central de serviços, o meu INSS, a fim de que o cidadão cadastrado possa obter serviços por meio da internet, que antes somente eram possíveis de serem obtidos presencialmente nas agências da Previdência Social. 7. Ademais, ainda existem outros canais remotos de atendimento, como a Central de Teleatendimento 135 e a rede bancária. 8. A rede bancária, em seus terminais de autoatendimento, também disponibiliza o extrato de pagamento de benefício, ou seja, sem precisar sair de casa, ou no caixa eletrônico do banco em que o segurado recebe o benefício. É possível obter a comprovação que permite realizar sem custo algum. 9. Um dos resultados esperados com a disponibilização desses canais é a redução da demanda espontânea, sem prévio agendamento, o que permitirá que as agências se dediquem ao atendimento agendado e à análise dos processos de reconhecimento do direito. 10. Outro ganho com a tramitação de processos eletrônicos é a viabilização do reconhecimento automático de direitos, isto é, o cidadão não precisa se deslocar até uma APS, Agência de Previdência Social, para levar documentos e formalizar o pedido, caso as informações previdenciárias necessárias já constarem nos sistemas do INSS. Assim, o segurado somente deverá ir a uma agência se for chamado pelo Instituto. 11. A integração com outras bases de dados do governo, realização de parcerias com órgãos e entidades e a modernização das rotinas do Instituto têm sido as principais frentes de ação da autarquia para a melhoria da prestação dos serviços à população. 12. Cumpre registrar que o INSS Digital também tem como uma das suas premissas a celebração de acordo de cooperação técnica, ACT,
para atendimento dos requerimentos de benefícios e ou serviços previdenciários, na modalidade de atendimento à distância. Com os ACT, dispensa-se o atendimento presencial, pois não há necessidade de os protocolos de requerimento serem feitos nas agências da Previdência Social, sobrecarregadas com a demanda agendada e espontânea, sem prévio agendamento. Torna-se possível a abertura de protocolos em entidades externas, como a própria Prefeitura, que, via sistema corporativo, encaminha a documentação para o INSS realizar a análise do reconhecimento do direito. 13. Em tempo. Vale ressaltar que o INSS é a maior autarquia do país e todas as estratégias de atendimento da população são organizadas e implementadas considerando as mais variáveis especificidades da população brasileira, não sendo possível parametrizar de acordo com especificidades locais. 14. Por fim, resta dizer que o INSS está numa busca contínua de modernização da sua forma de atuação e da melhoria no atendimento aos cidadãos. Atenciosamente, Cátia Maria Moreira Braga, Superintendente Regional. Não havendo mais, com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais pessoas citadas já e demais que nos acompanham. Quero iniciar hoje, então, aproveitando o espaço, parabenizando a Secretaria de Infraestrutura, principalmente o Executivo Municipal, né, através do prefeito Saulo, porque sem dinheiro não se faz nada, sem liberação de dinheiro, com certeza a Secretaria não conseguiria trabalhar da forma que está trabalhando. Aproximadamente 50 ruas reperfiladas, recapeadas, né, e com pavimentação. Então, só que ainda tem umas ruas que eu não entendo o porquê que ainda não foram feitas, tendo em vista a situação, tendo em vista, que nem eu digo, a situação que se encontra. A exemplo dessa rua que tem a foto aí, então, que é a Vitório Recalcate, né? Olha a situação desses moradores. Essa rua de baixo é Albino Felipe Potric, a rua de cima é Antônio Miguel Susbach, que dá de fundos com a empresa Sul Brasil, né? Tem promessa do prefeito Saulo que vão fazer, mas que nem eu falo para ele, o tempo passa, né? O tempo passa muito rápido e o pessoal nessa situação. Tenho certeza que esse tipo de rua é uma travessa de aproximadamente 80, no máximo acho que 90 metros, né? Teria que ter sido feita já anteriormente, poderia ter pelos outros prefeitos que já passaram, mas e por que não fazer agora? Então tem que colocar em regime de urgência, tá, no cronograma para serem uma das primeiras a serem feitas, porque ela afeta também Albino Felipe Potric. Então, o que a gente quer então é reforçar já, tem duas indicações minhas do passado, solicitando, o prefeito Saulo mesmo passou nesse local, tirou foto, viu a situação pessoalmente do jeito que está, prometeu e a gente vai estar em cima e vai estar cobrando para que seja feita pavimentação nessa rua. Que nem ele falou, tem que asfaltar, senão não vai resolver. Cada chuva que dá é essa situação, né? É dinheiro jogado fora, passado máquina, jogado pedra, dinheiro jogado fora. Tem que fazer a pavimentação porque não tem muito investimento. Que nem eu digo ali, tendo em vista a importância, né, para esses moradores. Olha quantos moradores que tem ali e ficam nessa situação, e vendo e acompanhando tantas obras saindo e eles nessa situação. Então fica aqui a minha manifestação e a gente vai estar cobrando e passando para os moradores que a nossa parte a gente está fazendo. Agora dependemos do Executivo Municipal. Seria isso, muito obrigado. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, com a palavra, vereador Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu fiquei espantado aqui com a resposta referente ao INSS, porque para mim não falou nada com coisa alguma essa resposta aqui. E eu vejo que o que o município precisa, as pessoas precisam, é atendimento. Tá? É atendimento, e daí quando fala aqui, eu
eu não consegui ler inteiro, eu peguei o que a vereadora nos passou. Quando fala que abrem um canal por meio da internet, gente, quem mais precisa da INSS são pessoas idosas, tá? Que não sabem nem mexer na internet. Sabe? Então, assim, o que essas pessoas precisam é o atendimento pessoal ali, né? Então, isso, eu vejo que, lógico, a internet é importante, é uma evolução que nós temos aí, mas nós temos que ter cuidado com as pessoas que necessitam hoje. E o que nós precisamos aqui do governo federal é esse atendimento e essa qualidade de atendimento, porque, olha, todo dia vem pessoas vem até a minha pessoa, e acredito que vem até os senhores vereadores também, solicitar ajuda, porque eles não têm nem dinheiro para fazer um lanche, porque precisam fazer uma perícia, muitas vezes é Capinzal, ou é Joaçaba, ou é Fraiburgo, certo? E essas pessoas são deslocadas, ou enfim, são marcadas essas perícias para lá. Então eu vejo que ficou muito vago a resposta referente ao INSS, e o que nós pedimos sim é um atendimento de melhor qualidade. Outro assunto, senhor presidente, falando aqui de muita importância, é referente ao antigranizo. Tá? E eu vejo que aí deu mais uma chuva de pedra, tá? As tempestades estão acontecendo, e aí vem o governo do estado e diz o seguinte: não, está liberado, tá? Mas eu vou liberar o dinheiro dia 15 do mês que vem. Eu não sei, senhor governador, se precisa desenhar, mas eu procurei desenhar aqui, entendeu? Fazendo um comparativo. Imagine que chega um paciente no médico, e o médico diz o seguinte: olha, o senhor tem que tomar esse remédio aqui, senão você não vai aguentar e vai morrer. Mas fica tranquilo, eu vou te dar o remédio daqui 15 dias. Tá? Então é mais ou menos desenhando isso. Tá? E aí o paciente pergunta: tá, doutor, mas e até lá o que eu vou fazer? Ah, se vira, conta com a sorte. Então, desenhando aqui, senhor governador, o antigranizo é o remédio, a safra é o paciente. E não ligar o antigranizo significa para a safra óbito. Então eu vejo o seguinte: mais rápido possível, o governo do estado precisa liberar esse dinheiro, mas mais do que isso, senhores vereadores, mais do que ligar o sistema, é entender a importância do sistema para o nosso município, para a nossa região. Nós vivemos numa região aqui onde muitas pessoas vivem da área agrícola, tá? E não ligando esse antigranizo, os senhores estão vendo o que está acontecendo no interior. E depois de uma chuva de pedra acontecer, um granizo acontecer, não adianta mais chorar. Ele acabou com a lavoura. Tá? E tem muitas pessoas que não têm seguro. E mesmo as que têm seguro, o seguro não cobre a despesa total. O seguro vai lá e muda novamente para replantar, mas a pessoa já gastou mão de obra, já gastou diesel, já gastou tempo. Certo? Então eu vejo urgentemente, mais do que liberar o dinheiro, mas mais do que isso, estar atento para os próximos anos e entender a importância do antigranizo que tem para a nossa região. Porque se não acontecer isso e a produção agrícola formal, eu volto a dizer, vai mal o comércio, vai mal lá o mercado, o posto de gasolina, o produtor não vai conseguir pagar suas contas. E é sério isso, é muito sério. Porque tem muitas pessoas que sobrevivem disso. E o governo precisa entender isso e liberar rápido esse dinheiro como para os próximos anos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra é do Ricardo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimento o João, prefeito Mirim, não tinha te visto antes aí, João, né? Estendo meus cumprimentos a todos os demais aí da comunidade presente. Só para te dar uma boa notícia, vereador, quando deu esse granizo, né, Caçador estava com os 24 equipamentos antigranizo ligados, faltando apenas os 6 do estado, né? E aí foi pressionado o governador e tudo mais para que, enfim, foram ligados hoje os 6 equipamentos que estavam faltando. Então, só para tranquilizar, né, os 6 que competem ao estado, né, para ligar. Eu conversei hoje no meio da tarde com a secretária da Agricultura e ela me confirmou que foram ligados os últimos 6. Né? Aí faltando agora o repasse do governo do estado para efetuar os pagamentos. Tá? Era isso só para contribuir, vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra do Rubiano. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Moacir, eu acho que tem alguma coisa mal contada aí. Acho que alguém está mentindo para alguém aí. Eu estava esperando, e inclusive tem uma agenda com o secretário de Estado da Agricultura,
Ele marcou para terça-feira da semana que vem, tendo em vista que nós temos sessão, eu pedi para marcar para quarta. Hoje me ligaram que ele me atenderia na quarta de manhã. Eu digo, eu não tenho condição de sair de manhã e tal. E como o deputado Altair Silva também está acompanhando, o deputado Altair, através do seu gabinete, vai estar lá. Mas o que me chama a atenção? Tá? E eu estava esperando para mim ver até onde que era verdade. Agora o vereador Ricardo traz a boa, maravilhosa notícia que ligaram. Agora, ninguém vem aqui dizer que o Estado acreditou na conta da Prefeitura no dia 18/10/2019 os supostos R$ 40.940,16 que faltava dos 6 geradores. E o meu objetivo de eu ir lá, vereador Ricardo, é porque o Estado está batendo e dizendo que está pago os outros 80. Por que os geradores não estavam ligados, moço? Por que, vereador Moacir? Por que eles pagaram 40.940,16, vereador Ricardo? Dia 18 de outubro. Foi numa sexta-feira, a chuva, a primeira chuva de pedra que deu, que pegou a linha Cará. Lembra que eu me manifestei aqui nesta casa? Foi na quinta. Na sexta-feira o Estado pagou. Os senhores sabem que não se paga de um dia para o outro. Quer dizer, já estava no cronograma, já estava programado. E fazia 1 ou 2 semanas que o servidor da Prefeitura Jean veio aqui com um monte de nhenhenhê que não bate com o que está aqui. Que não bate com o documento. Que não bate com o pagamento, vereador Moacir. Agora, se o Estado pagou, vereador Ricardo, se o Estado efetivamente pagou, os senhores sabem, eu falei aqui nesse plenário, eu não gosto do governador Moisés. Eu acho que ele está fazendo um monte de besteira. Para mim, ele não serve para ser o governador do Estado. E é a minha opinião. Eu não tenho que defender ele. Agora, querer dizer que o Estado não pagou, está aqui. Está aqui, gente. Isso aqui, ó. Eu mostrei para o vereador Neri, ó. Está aqui. Ordem bancária conferência. Conta, está aqui. Município de Caçador. Domicílio bancário. Banco 001, Banco do Brasil, agência 375, dígito 1. Quem tem conta do Banco do Brasil sabe que essa agência é aqui de Caçador. Conta 46.177,6. Está aqui. Da onde que veio esse dinheiro aqui? Está aqui, ordenador primário, Ricardo Mioto Ternos. Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, módulo Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Então, tem que parar de besteira e de sensacionalismo. Como eu disse, se o município estava gastando R$400 mil, como eles colocaram numa matéria, para manter 24 geradores, aí esses 6 que estão desligados, que custaria mais 120 mil, que estamos falando em 10 mil por mês, vai quebrar o município? Não vai quebrar o município. Agora, para o produtor rural, para a agricultura, para o movimento econômico, sendo que o município poderia compensar, vereador Ricardo, o senhor sabe melhor do que eu disso, em várias outras formas de repasse de valores para o município. O município de Caçador está lá, pagou 10 mil a mais por mês, vamos mandar uma emenda, vamos mandar através do deputado X, do Y, do Z, sei lá de quem, vamos mandar 100 mil a mais para o hospital, como já mandaram, e o município não precisa. Então, tem coisa mal contada, vereador Moacir. Tem coisa mal contada. E a semana que vem, já lhe concedo, e a semana que vem, quando eu tiver as informações, se realmente tiver pago, ou a prefeitura ou a empresa são os responsáveis pelos desastres que estão acontecendo. Mas é a natureza. Mas se nós temos o sistema que está prevenindo e ele estava desligado, sei lá por quais dias, agora se for do Estado, aí eu vou vir aqui e vou trazer a informação do mesmo jeito. Agora, se não for, se o Estado pagou, a empresa e o município de Caçador deverão ser responsabilizados. E eu espero que o servidor Jean venha se retratar aqui. Que ele venha aqui e diga que foi um engano. A gente erra. Errar é humano. Mas ele vai ter que vir aqui e dizer. E se não tiver pago, eu vou chegar aqui. O Estado tentou pagar, pagou 40, mas ainda devia 80. Por isso que não estava ligado. Então, só para deixar claro... O senhor me permite, senhor? Sim, vereador. É muito importante essa informação que o senhor traz a nós, porque daí, eu vejo assim, vereador Roberto, estão nos induzindo a erro, certo? Nós, como vereadores, cobrando para ligar os antigraniços, cobrando que o sistema funcione. Agora, se realmente o dinheiro já estiver na conta do município, do Estado, aí estão fazendo nós de palhaço, certo? E eu vou lhe dizer mais, fazer nós de bobo não é o pior é o produtor lá, que foi atingido.
e que deu o dano lá na lavoura que não teve mais como reverter. Então é importante essa informação. Opa! Tudo certo. Converse com ele. Eu também não sei como responder isso, de entender o que nem o telefone sabe, viu? Responder isso. De por que não está ligando os geradores, certo? Então é um absurdo isso, importante essa informação, e acredito que tem que averiguar sim, senhor vereador. Tem que averiguar, porque se realmente está o dinheiro acreditado na conta e não foi ligado, tem que responsabilizar a empresa, tá? Não é só o município. Tem a empresa aí que tem o contrato disso e enfim, tem que rever esse processo. Mas esperamos a informação. Agora, Me permite quanto uma a parte, isso, vereador? e a informação do vereador Ricardo é importantíssima, que foi ligado hoje. Então, vamos aguardar que realmente seja isso. Obrigado. Só aproveitando um pedaço da parte da fala. Palavra do vereador Rubiano, mas... Posso concluir? Obrigado. A importância do repasse do governo do estado não é só para o município de Caçador, né? Tem que abranger os municípios da região. E não adianta estarem ligados os antigranizos de Caçador, aí de repente Lebon Regis, Calmon, Matos Costa, né? Se não tiver o repasse do governo do estado, vai atingir igual os agricultores, inclusive, né, nas divisas com o Caçador. Então não adianta só Caçador fazer a parte, ou estarem ligados, e os municípios na região não. Tá? Obrigado, vereador. Obrigado. Eu concordo com o senhor, vereador Ricardo, mas a princípio, o que está acontecendo no município foi especificamente, segundo o que o município alega numa matéria, 6 geradores, que seriam responsabilidade do Estado, que, segundo documento, está pago. Então, eu concordo com o senhor que nós temos também que verificar nos municípios vizinhos e tudo mais. Agora, do assunto específico que nós estamos tratando aqui é do prejuízo que está sendo causado por esses 6 geradores, que inclusive o senhor trouxe a boa notícia que foram ligados hoje, tá? Que poderiam estar ligados há 3, 4 semanas atrás e teria evitado quanto prejuízo? Quanta tragédia? Então, agora, se realmente o Estado pagou, tem que responsabilizar, sim. Obrigado, presidente. Feito isso, ninguém mais desejando se manifestar, então eu solicito à secretária que proceda à matéria da ordem do dia. Temos para a primeira votação, projeto de lei complementar número 014/2019, que altera, acresce e revoga dispositivos da lei complementar número 11/2000, que autoriza a criação do Fundo de Assistência Médica e Hospitalar dos servidores públicos do município de Caçador, o FAMPEC, e dá outras providências, com emendas supressiva e modificativa de autoria da vereadora Cleoni Figur. Então, conforme visto, a propositura, né, é uma alteração no FAMPEC, que é o Fundo de Assistência Médica dos Servidores, né, onde eles ampliam os planos, né, aí fazem algumas alterações nas alíquotas, e eles fazem a extinção do Conselho Fiscal e algumas modificações. Na verdade, tem as emendas modificativas da vereadora Cleoni. Primeira supressiva, né, desculpe, que retira a questão de como receitas do fundo emendas parlamentares, né, e retira o 20A, que ele foi absorvido na emenda modificativa 20, todo o texto dele, em acordo também com o presidente do FAMPEC. E também a modificativa no artigo 19, que inclui a questão dos servidores da Câmara Municipal, porque os membros do Poder Legislativo poderão participar deste plano. Então, feitas as considerações pela primeira secretária, eu coloco em discussão e votação, primeiro as 2 emendas, né? As emendas que foram feitas pela vereadora Cleoni, a emenda supressiva 01/2019, que objetiva, né, o aperfeiçoamento da matéria, e a emenda modificativa do artigo 20, né? Então, eu coloco em discussão cada uma de per si. Com a palavra, o vereador Rubiano. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade nós já havíamos discutido
com os demais vereadores também em relação às emendas. E hoje, o meu posicionamento contrário seria apenas no tocante à supressão das emendas parlamentares. Segundo a vereadora Cleoni, elas não podem fazer parte da receita do fundo, do FAMPEC. Como se tratam de emendas parlamentares, cabe a quem ver a legalidade ou não no repasse. Penso dessa forma. Vai vir a emenda do deputado federal, deputado estadual. Se for ilegal que se repassar emendas parlamentares para o fundo, então lá que faça o estudo e que não permitam o repasse das emendas. Então, eu preferia que ficasse previsto ali as emendas parlamentares e que a cautela fosse daquele que realmente queria enviar. No entanto, a emenda supressiva, ela faz a supressão do inciso 8 do artigo 25, que é as emendas parlamentares, e ela suprime também todo o artigo 20A, que criou os percentuais a serem descontados dos servidores para arcar com as despesas depois do plano de saúde. Que aí sim assiste razão a vereadora Cleoni, tá? No artigo 20, eles alteraram o caput e não mexeram nos incisos e parágrafos. E no 20A se criou praticamente os mesmos incisos, parágrafos, com redações distintas. E aí nós temos lá no artigo 20 falando uma coisa e no 20A falando outra. Além do que o parágrafo 3º do artigo 20 ficou perdido, sozinho, lá no meio, e aí eu busquei informação e há necessidade dele ser mantido, sim. Então, diante dessa situação, tá, em que pese ser contrário à retirada das emendas, vereador Cleoni, né, porque se é legal ou não, não caberia a nós aqui, caberia lá na hora de repassar, mas a todos os senhores vereadores que nós havíamos conversado e discutido até a possibilidade de votar contrário à emenda, eu vejo que nós devemos votar favorável, sim, a ambas as emendas, tá? E obviamente ao projeto, até porque foi adiada a licitação e os servidores estão com problema sério com a GEMED, necessitam desse processo licitatório e esse processo licitatório necessita da alteração através desta lei. Então eu solicito a todos os senhores vereadores que votem favorável a ambas as emendas e posteriormente ao projeto de lei. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Cleoni, autora das emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras Cirlei, senhoras e senhores. Na verdade, o debate ele é bastante intenso. Eu busquei, junto à Câmara de Deputados, e a questão dos ordenamento da possibilidade de, digamos, como que você procede para as emendas parlamentares, até porque hoje nós temos o orçamento impositivo, né, em relação a isso. Mas o debate em relação a isso, a reflexão em relação a isso, ela é um pouco maior e um pouco anterior, porque desde os anos que a gente participou do Conselho de Saúde, e aí me lembro muito o ex-vereador Valmor de Paulo e outras pessoas, quando se tratava de plano de saúde privado para funcionário público, e esta é a forma que é o FAMPEC, é um acordo entre os servidores. Então, não existe a colocação de dinheiro público no FAMPEC, porque é uma associação dos servidores que mutuamente se organizam para ter um plano de saúde. Então, é com o dinheiro deles, não tem dinheiro público. Até por uma questão, e a gente discutia muito dentro do Conselho de Saúde, como é que o município, para o cidadão, oferece um SUS e depois paga plano privado para os servidores. Não seria ético um tratamento assim. Porém, como o servidor tem o seu dinheiro e ele tem o direito de administrar da forma como ele melhor entender, e se ele optar pelo pagamento de um plano privado, ele está dispondo do seu dinheiro da forma como ele bem entender. Né? Então, é uma das coisas que a gente sempre teve discussão em relação a isso. Então, um dos motivos que nos remete à questão das emendas parlamentares é por se tratar de dinheiro público. Então, nós precisaríamos pensar, talvez, e é essa a linha de pensamento também. Né? E em relação aos demais,
tudo que Vossa Excelência falou, a propositura do restabelecimento do artigo 20 nos moldes da propositura vinda do Executivo, a gente manteve, né, com um novo emprego da técnica legislativa. Era isso, presidente. Me concede uma... Fique à vontade, vereador. É só quando a senhora fala da questão do dinheiro público para a questão privada, não Plano de saúde. plano de privado. saúde que vai envolver o servidor, né, até para deixar claro, a senhora já falou, mas vamos reforçar, que o pagamento desse plano de saúde é feito com o dinheiro do servidor, mediante o desconto da sua folha. Exclusivamente. Né? Eu até fico me perguntando do porquê fazer a licitação. O FAMPEC vai lá e contrata quem quer. Deveria. Mas busca-se uma transparência, o melhor preço e tudo mais. Agora, me preocupa quando a senhora fala do dinheiro público no particular, tá? Porque esta casa, inclusive, já aprovou o repasse da prefeitura para a Associação dos Servidores, que também é particular. Eu já vi emendas parlamentares para a Associação do Município de Caçador particular. Tem repasses. Aí vem aquela história do interesse público, isso, aquela outra, que essas associações desenvolvem uma atividade que seria de competência da administração pública, que muitas vezes nós sabemos que não faz. Né? Se nós formos ver a Associação dos Servidores Públicos, né, nós tivemos quanto de sessão, não necessariamente em dinheiro, para a sede do servidor público, buscando o quê? Permitir ao servidor que tenha lá um espaço adequado para a sua família, que na realidade toda a comunidade caçadorense acaba usando, né? Porque hoje a Associação dos Servidores Públicos Municipais acho que é mais usada pelas as pessoas da comunidade caçadorense do que necessariamente pelos servidores. Então, só para reforçar essa situação e a minha visão de que a emenda parlamentar, se ilegal, provavelmente a Assembleia e Câmara dos Deputados não iria permitir o envio de recursos desta forma. Muito obrigado, desculpe a intervenção. É isso, presidente. Obrigado. Então, feito um dos devidos esclarecimentos, então eu coloco em discussão, em votação, aliás, a emenda modificativa 01/2019. Os senhores vereadores concordam com a redação da mesa e permaneçam como estão. Está aprovado. Coloco também agora em votação a emenda supressiva 01/2019, da autoria da vereadora Cleni. Os senhores vereadores concordam com a redação da mesa e permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Agora eu coloco em votação o projeto de lei complementar 014/2019, da autoria do prefeito municipal, que altera, acrescenta e revoga o dispositivo da lei complementar número 11, datada de 16 de dezembro de 2000, que autoriza a criação do Fundo de Assistência Médica Hospitalar dos Servidores Públicos do município de Caçador, FAMPEC da Providência. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, na verdade eu devo uma explicação, porque eu fiquei com o compromisso de trabalhar em cima da legislação e auxiliar o FAMPEC na propositura e algumas modificações do texto da lei. Nós tivemos uma semana e meia para isso. Quero dizer que nessa semana a gente teve um cidadão honorário, não sei se justifica, também tive um problema de saúde dentro da minha família, mas mesmo assim eu quero dizer aos senhores que nesse ínterim a gente fez um estudo pormenorizado de toda a lei do FAMPEC hoje. A gente fez um estudo, buscamos conhecer, né, outros exemplos de fundos de assistência médica dos outros municípios e trouxemos algumas sugestões. Então, hoje existe uma minuta, um rascunho de sugestões para serem, que poderão ser aproveitadas pelo FAMPEC. Por que esta vereadora não apresentou um projeto de conversão? Porque existem questões que não são permitidas ao vereador você legislar sobre determinada matéria, sob pena de nós estarmos interferindo, né, no poder que é pertinente ao Poder Executivo. Então, alguns itens, eu não poderia apresentar um substitutivo com base naquele estudo. Quero dizer que o que a gente percebeu, sabe, vereador Rubiano, que existem fundos que mantêm uma estrutura com o Conselho Fiscal, e existem fundos, inclusive, originários de prefeitos do PT,
que não existe o Conselho Fiscal. Portanto, nesta seara dos estudos que foi feito, já fiquei um pouco mais tranquila, né, e que a gente conversou muito sobre a extinção do Conselho Fiscal sendo dentro do fundo. Porém, a gente trouxe algumas atribuições do Conselho Diretor que nos entendemos ser interessantes. E, para tal, nós tínhamos marcado uma reunião sexta-feira à tarde com o Procurador-Geral do município, com o presidente do FAMPEC, para a gente discutir essa propositura. Infelizmente, ele sofreu um acidente, né? Não foi um acidente automobilístico, não foi nada, foi só danos materiais, mas nós não pudemos, né, ter tido esse encontro para vir aquela propositura que nós tínhamos pensado. Mas quero dizer que esse material foi entregue ao presidente hoje do FAMPEC, né, com as sugestões, me coloquei à disposição dele, e aí, devido à urgência e à situação que os servidores estão passando com a empresa AGMED, a gente entendeu por bem, né, que o projeto se fosse mantido dessa forma, com essas pequenas alterações para este momento. Então, a gente fez o estudo, a gente conseguiu encaminhar, simplesmente não logramos êxitos pela limitação nas atribuições do Poder Legislativo, né, e pelo incidente que aconteceu com o procurador do município, do qual nós não pudemos fazer o trabalho e sintetizar para encaminhar essa casa. Era isso, presidente. Obrigado. Então, encerrada a discussão, coloco em votação. Senhores vereadores, concordam com a matéria e permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, em primeira discussão e primeira votação. Temos para a primeira votação o projeto de lei número 064/2019, que institui o concurso de decoração natalina Brilha Caçador e dá outras providências. Então, o projeto de lei, ele prevê um concurso que vai ser, né, deflagrado, ainda percebe-se que ainda essa semana, as inscrições começam semana que vem, para qualquer empresa, pessoa, proprietário de casas que queira inscrever-se, né, vai ser preenchido uma ficha de inscrição, né, aonde é um concurso de decoração natalina, Brilha Caçador, né. Haverão prêmios, primeiro colocado vai ser agraciado com um televisor 49 polegadas, e para o segundo e terceiro colocados da categoria, um celular e um smartphone. Então, como eu disse, pode se inscrever, segundo o artigo 2º, no concurso toda e qualquer empresa legalmente constituída no município, bem como proprietários e ou locatários de imóveis residenciais mediante preenchimento de ficha de inscrição. Instrui o projeto, né, o edital do concurso, né, cujas inscrições há uma previsão já para segunda-feira, dia 11. O projeto foi apreciado pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, que recomendaram seus membros pela sua aprovação. Perdão. E agora a Comissão de Legislação e Justiça, né, que na totalidade dos seus membros também recomendaram a sua aprovação. O parecer jurídico, né, entendemos que o projeto está apto a ser aprovado considerando a sua constitucionalidade. São essas informações que apresentam o projeto de lei, senhor presidente. Feito o devido relatório, eu coloco em discussão o projeto de lei 064/2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o concurso de decoração natalina Brilha Caçador e dá as providências. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores em primeiro turno. Passamos à apreciação dos pedidos de informação, que requerem votação única. Pedido de informação número 054/2019. O vereador, subscrita pelo vereador Márcio José Farrapo, do MDB. O vereador que esse subscreve requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 32, inciso 14 e 79, inciso 16, da Lei Orgânica do Município de Caçador, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficia ao senhor prefeito municipal para que encaminhe essa casa no prazo legal, cópia do relatório preliminar emitido pela Controladoria Geral da União, a CGU, a respeito das irregularidades encontradas na Secretaria de Saúde,
de acordo com a auditoria realizada em julho deste ano. Então, eu coloco em discussão e votação, né, o pedido de informação 054/2019, da autoria do vereador Márcio. Não havendo manifestação... Pode falar, Bruno. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, mais um pedido de informação que tende a nos ajudar nas nossas fiscalizações, tendo em vista que alguns dias atrás, inclusive estava olhando aqui o pedido de informação do vereador Adriano Pares em relação às ultrassom, que poderiam existir ultrassom de 2015, 2016, 2017 que não estariam inseridas no sistema, né? E parece que é verídico a situação. Eu acredito que também com esse relatório a gente pode ter a certeza disso, além de outras mais coisas que poderíamos estar vendo aonde está errado e cobrando do secretário e também do prefeito que corrijam, né, o que está errado e que dê um pouquinho mais de atenção, onde reforçamos as nossas cobranças também com esse relatório. Seria isso, muito obrigado, presidente. Eu só gostaria de comentar o pedido de informação. Na verdade, teria que ser um requerimento, né? Você está pedindo a cópia da auditoria realizada, né? Então tem que ser um requerimento. Então, eu vou fazer a correção. Diante das alterações que foram feitas no regimento interno desta casa, tá? Virou uma salada de fruta. Tá? Tem tanta coisa que não devia ser requerimento, que não devia ser pedido de informação, que não devia ser isso, que não devia ser aquilo. Então, eu gostaria que fosse deliberado em plenário, que fosse, os senhores vereadores se aprovassem, se for para mudar o formato dele, que se oficie o prefeito, então, para prestar as informações, mas, diante da atual conjuntura e da salada de fruta que virou o regimento interno, que, diz de passagem, eu sou culpado, porque eu me prontifiquei com Vossa Excelência de começar a estudar uma possível alteração e não fiz até então, tá? Também assumo minha parcela de culpa, mas vejo que não podemos cercear a fiscalização do vereador por causa de uma mera formalidade do regimento, né? Então, solicito ao senhor que reconsidere, né, e que delibere o plenário aqui, a votação, e seja encaminhado dessa forma, ou então em forma de requerimento, mas após a deliberação do plenário. Na verdade, não. O vereador pedido de informação, se solicita uma informação executiva, que ele tem um prazo de 30 dias para encaminhar essa causa. Beleza. O pedido de um requerimento seria o que ele está requerendo, o envio da auditoria. Eu acho que é mais correto, mas da minha parte está tudo certo. Só que eu acho que fica... O regimento interno, ele na verdade, ele informa o que é o pedido de informação, o que é o requerimento, o que é a moção, ele informa tudo. Tinha que mudar esse regimento interno e voltar. Indicação e requerimento, pronto, acabou. Prático. Pode ser. E cada um faz seu trabalho, não é? Então, na verdade, vereador Márcio, se Vossa Excelência aceitar e os vereadores aceitarem, então, que seja modificado e se faça um requerimento. Então, eu coloco em votação o requerimento formalizado pelo vereador Márcio. Se os vereadores concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Não será pedido de informação, será requerimento. Pedido de informação número 055/2019, subscrito pelo vereador Adriano Pares. O vereador que esse subscreve requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 32, inciso 14 e 79, inciso 16 da Lei Orgânica do Município de Caçador, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que encaminhe essa casa, no prazo legal, a seguinte informação junto à Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, qual o motivo da demora do agendamento dos exames de ultrassom no município? Segundo, por que os referidos exames não foram realizados nos anos de 2017 e 2018? Eu coloco em discussão o requerimento 055/2019, de autoria do vereador Adriano Pares. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores, imprensa, comunidade presente nessa casa, boa noite. Senhor presidente, eu só quero me relatar aqui a respeito desse pedido de informação e dizer que eu vou só me pronunciar quando vier a resposta, né? Que a gente já sabe qual vai ser a resposta, mas eu quero formalmente ter a resposta em mãos para a gente poder fazer uma cobrança mais enérgica, né? E tá aí cobrando
dos responsáveis, principalmente do secretário de saúde, porque assim eu tenho provas, né, não são uma, não são duas, não são três, de pessoas que foram, que não fizeram o exame, mas a secretária do posto de saúde ligou e a pessoa já tinha falecido. Então, as pessoas não podem pagar esse preço, né? Esperar na fila de um exame e depois de morte só ser lembrado para fazer um exame. Então, a gente pede aí que pelo menos essas informações venham até nós aí para a gente investigar, fiscalizar e tomando ciência aí para a gente poder fazer uma cobrança mais enérgica nesse ponto. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais desejando se manifestar, então coloco em votação o pedido de informação 055/2019, de autoria do vereador Adriano. Senhores vereadores, concordam com a redação do mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, em votação única. Passamos à apreciação do pedido de informação número 056/2019, subscrito pelo vereador Paulo César Scharcher, vereador do MDB. O vereador que a esse subscreve requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 32, inciso 14 e 79, inciso 16, da Lei Orgânica do Município de Caçador, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficia ao senhor prefeito municipal para que encaminhe essa casa, no prazo legal, a seguinte informação junto à Secretaria Municipal de Saúde. Quais são os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde citados no processo licitatório número 25/2019, referente ao pregão presencial número 10/2019, que trata da aquisição e instalação de corrimão e guarda-corpo para adequações nas unidades básicas de saúde, laboratório municipal, farmácia municipal e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde do município de Caçador, constando a metragem a ser usada no corrimão e guarda-corpo, acompanhado com fotos dos referidos setores. Está em discussão, então, o pedido de informação 056/2019, de autoria do vereador Paulo. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes. Então, a gente estava analisando ali no Diário Oficial, né, e me deparei com essa licitação, processo licitatório. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, é um total de corrimão de 1.200 metros de corrimão, 1.200 metros de guarda-corpo e 1.200 metros de cerca retangular que não aparece aqui no corpo, né, do processo. Total em valores disso vai dar R$ 1.026.900. E não consta, né, ali consta unidades básicas, né, e demais setores. Eu quero saber onde que é esses demais setores, né, para a gente verificar, né, precisa saber, tem que ficar, mostrar, né, onde que é os locais, né, e para a gente averiguar, ver a necessidade, né, porque é bastante, né, o número elevado aí, né, então é nesse sentido que a gente quer saber, para ir fiscalizar e ver se é necessário mesmo tudo isso de material. Seria isso, senhor presidente. Feito, né, o devido esclarecimento, então eu coloco em votação. Os senhores vereadores concordam com a redação do mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, em votação única. Passamos à apreciação dos pedidos de providências. Pedido de providência número 09/2019, subscrita pelo vereador Jair Fernandes, vereador do PSDB. O vereador que a este subscreve requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie à Associação dos Serviços Voluntários de Caçador, os bombeiros voluntários, solicitando relatório contendo as estatísticas de acidente de trânsito por tipo de ocorrência no elevado Primo Tedesco, rodovia municipal Norino Moro, referentes aos períodos de maio de 2013 até a presente data. Está em discussão, então, um pedido de providência 09/2019, de autoria do vereador Jair. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais pessoas já citadas e pessoas que nos acompanham. Então, esse pedido de providência, assim que chegar nessa casa, a gente vai estar reforçando a
cobrança, sendo cobrança a partir de hoje já, né, uma cobrança já antiga dos problemas, dos acidentes que têm acontecido naquele local e providências nenhuma, né, vereador Rubiano. Fizemos indicação, pintura, faixa e nada. Tem promessa ali, quer dizer, conversa de faixa elevada embaixo do elevado, que seria interessante, ia diminuir a velocidade na travessia, que de repente ia ajudar para aliviar os acidentes. Semáforo também, e na possibilidade de abrir o antigo acesso à Vereda dos Trevos, porque a cobrança nossa do Trevo Alemão, lá na parte de baixo, no principal acesso hoje, não está fácil. Não falaram que não vão fazer, mas estão estudando ainda, né, e o tempo está passando. E tão importante para aquela população, que nem todos sabem que indo PET, Senai, ao loteamento Vereda, tem que fazer aquele contorno pelo Monte João Maria, que são aproximadamente 2, 3 quilômetros, é um absurdo, né? As pessoas que moram ali de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, olha o tempo e consumo de combustível, né? Então estaremos apresentando a quantidade de acidentes que eu tenho certeza que poderia ter sido evitado com algum trabalho ali, que seja de melhorando a visibilidade, né, com pintura, com alguma coisa tem que fazer naquele local. Não pode deixar esperar que algo mais grave aconteça para que seja feito. Sim, vereador. Seria cômico, se não for trágico, né? Uma lombada embaixo do elevado, né, gente? Não, faixa elevada... Deixa, por gentileza. Parabéns pela sua indicação. Parabéns pelo seu requerimento, entendeu? Mas eu quero dizer pelo pensamento da obra lá atrás, certo? Que onde você fez uma obra que não resolveu o problema no município, sabe? Eu acredito que o seu pedido de providência aqui vai ser muito útil, até para mostrar exatamente que os acidentes não foram inibidos ali, onde deveria ser, sabe? Então eu lembro, a vereadora Cleoni, o vereador Leri, no mandato passado, nós pedíamos os projetos que apresentasse para essa casa, para se discutir com a comunidade, ali mesmo com o bairro ali, Vereda, né? Isso. Que fecharam a entrada do bairro. Então eles só fizeram um desenho e mandaram para nós um vídeo que ia ficar lindo, maravilhoso, e era isso. Não teve discussão com a comunidade e nem com vereadores, nem com ninguém. Então eu vejo assim, eu quero lhe parabenizar pelo seu pedido de providência, mas o que eu quero dizer que é cômico, um vereador tem que pedir uma lombada embaixo de um elevado, onde foi gasto 20 e poucos milhões e não se resolveu o problema. E aí na frente nós vamos ter que ter alguém que tenha coragem de tirar aqueles elevados dali, sabe? Porque uma rótula resolveria o problema, principalmente ali na frente do PET, sabe? Então, eu quero parabenizar e eu fico triste com com isso que acontece, porque foram milhões investidos, gente, e não resolveu o problema do município. Obrigado. Eu passei no local com o engenheiro do IPUC, né? Ele que falou na possibilidade, de repente, de fazer essa faixa elevada embaixo, né? Que, né? Ia ajudar, ia diminuir a velocidade do pessoal que atravessa, porque a velocidade é muito grande, então, e o perigo, principalmente para as pessoas que passam, principalmente pessoas de fora ali, é constante, né? Então, que alguma coisa seja feita urgentemente antes que aconteça algo mais grave, né? Então, seria isso. Estaremos cobrando ao Executivo Municipal que tome providência disso aí. Com a palavra do Rubiano. Antes de mais nada, eu quero aqui reforçar, se eu não me engano, todo ano, agora nessa legislatura, a vereadora Cirlei fez um requerimento pedindo essas informações para os bombeiros voluntários. Inclusive, fez antes do elevado, aonde aumentou o número de acidentes com o elevado. Aumentou o número de acidentes. Tem esse estudo, acho que a vereadora Cirlei fez umas 2 vezes, não, foi a vereadora Cirlei. Tá? Então, é interessante, vereador Jair, que o senhor tem acesso a essas informações, quem sabe só precisa agora desse ano, para facilitar no seu estudo. Agora, chega a ser cômico, a semana retrasada, tinha uma mensagem de um rapaz no Facebook, dizendo que tinha que pegar os vereadores, que ele queria encontrar um vereador na rua, que ele queria dar que queria fincar a mão na cara, que tinha que surrar, que tinha que pegar esses vereadores e amarrar em praça pública e erguer na paulada, que nem estão fazendo por aí. Eu não sei aonde que estão surrando o vereador, não sei, né? Mas tinha que dar uma camaçada de pau em quem projetou esse elevado, né?
Agora eu vi aqui, ó, a prefeitura está fazendo a licitação de 3.057.833,33 centavos de aquisição de pedra, que eu acho que é para o ano, né? Enfim, está saindo a licitação aqui para 3 milhões de pedra. Eu já ia começar desmanchando o viaduto, né? Lá dentro está cheio de brita. E eu fui na época que mas por que a brita? Não, porque tem que ser a brita para ele não trabalhar. Então eu já começava debulhando aquele troço lá, porque aquilo lá só incomoda. Aquilo lá foi mal feito. Ah, você gastou 20 milhões. Agora, porque você gastou 20 milhões, vai deixar ali expondo as pessoas? Aí o vereador Jair já fez 2 indicações, 3, para fazer um trevo alemão no pé do elevado ali, para entrar na vereda, né? Chega a ser ridículo, não gastar o que você gastou e fazer um trevo alemão na entrada do viaduto, né? Chega a ser cômico, mas talvez seja útil. Aí agora nós vamos fazer uma faixa elevada embaixo do viaduto. É mais ridículo ainda. Aí, para quem usa com frequência ali, o vereador Moacir sabe, a vereadora Cirlei sabe, nós tínhamos que fazer uma lombada de quem sobe na entrada ali para dar uma diminuída na velocidade. Aí nós temos que fazer uma lombada de quem vem lá do kart. Também, porque tem uns que vêm ali do tipo que vem, eles entram do lado ali naquele mercadinho ali e vai embora, tá? Aí nós tínhamos que fazer uma lombada para quem sobe e daí pega o viaduto do lado para ir para o kart ou para convergir e entrar no berg. Quer dizer, gente, chega a ser cômico. Então tem que arrebentar tudo aquilo. Tem que tirar aquilo lá de lá. Usa as pedras, não vai dar 3 milhões, vai dar bem menos. Usa aquelas britas lá, usa, tem um monte de estrada aí, cara. Na cidade mesmo, não sei nem para o interior. No interior tem que usar cascalho, já falei isso. Usa a brita, faz uma rótula, retoma a entrada da vereda dos trevos, faz uma rótula grande, bonita. Não precisa fazer ela com 1,5 metro de altura lá. Pode até colocar aquele. Como é que é o nome daquilo, vereador? A senhora falou aquele dia. Não foi o vereador, o Cedir que falou. Aquele troço bonito que eles colocaram lá em Rio das Antas, lá no meio, lá escrito caçador. Pronto. Faz uma rótula, diminui a velocidade, bonito, diminui a velocidade, limpo, transparente. Todo mundo vai ficar feliz. Me permita... Mas infelizmente vai ficar para a eternidade, não adianta a gente ficar martelando infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas queria só reforçar que não é indicação minha a faixa elevada embaixo, é conversa do Guilherme, engenheiro do IPUC, né? Que a gente passou, conversou, estamos vendo a possibilidade de fazer uma faixa elevada embaixo, tal. E até o prefeito Saulo esses dias me falou da possibilidade de um semáforo, abrir um antigo acesso. Eu sei que alguma coisa tem que fazer naquele local para beneficiar aquela população. De repente, se nós pegar esse rapaz que quer surrar os vereadores e dar uma marreta para ele largar lá do lado elevado, ele quebra tudo elevado lá, né? Já agiliza tudo lá, já põe aquela energia dele para fora, veio de surrar o vereador aí, expor, correr nas correios, levar uma sova de pau aí, né? Ele vai lá, desmancha, ajuda a comunidade e acaba resolvendo a situação. Mesmo assim, vereador, né? Eu cumprimento o senhor pela indicação, mas sugiro, até para não judiar tanto dos bombeiros, né? Apesar que se eles tiverem lá arquivada a resposta da vereadora Cirlei, eles só precisam complementar com o desse ano, que acho que o ano passado ainda tem um recente. Mas sugiro que o senhor 2017, se eu não me engano, né, vereadora Cirlei? Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Cirlei. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, só dar uma sugestão ao vereador Jair, que inclua no seu requerimento os índices de acidentes também no cruzamento entre a rua Silvino Caramor e Henriqueta Tedesco, porque também é proveniente da obra, também é consequência do elevado. Então, para que sejam inclusos os índices de acidentes também nesse cruzamento, que são quase que diurnos. Então, além do referido elevado que o senhor comenta ali, ainda tem mais esse outro cruzamento. Também não podemos deixar de referenciar aqui o grande prejuízo comercial naquela região. Acabou com os pontos comerciais existentes ali. Até recentemente, o vereador Moacir, o vereador Alcedir e eu estivemos junto ao IPUC questionando a liberação da via para que o comércio local fluísse um pouco mais. Foi feito estudo, passaram com drone, e infelizmente o vereador Alcedir até agora a resposta para nós foi negativa, impedindo os moradores de investirem naquela região.
Também é importante, vereador Jair, falo isso porque sou moradora dali. Moro nesse local, nessa comunidade. Eu acho que eu e o vereador Marcos somos usuários diários dessa via muitas vezes. Então tem que ser muito bem pensado, porque o trânsito ali ele já é engessado. Os acidentes acontecem diariamente e graves, mas o trânsito já é engessado. Se o senhor for lá na via entre 17 e 20 horas, tanto a rodovia, quanto a Henriqueta Tedesco, quanto a Silvino Caramori, elas estão totalmente paralisadas. Não flui, não anda. Então, eu acho que são vários pontos que precisam ver, e concordo daí com o vereador Rubiano, a única alternativa, colocar abaixo. Então, na verdade, o Jair não pediu para derrubar, só pediu algumas informações. Para derrubar, não. Derrubar, por enquanto, desculpa, não. Eu deveria ter pedido só para aceitar não, então, que a vereadora que faça parte do pedido de providência, então, também, só isso. Eu só, a título de esclarecimento, eu não gostaria de me meter no assunto, mas eu, quando vi o pessoal do Infra de Florianópolis, eles vieram aqui e fizeram uma audiência pública nessa casa. Tinha mais ou menos, acredito, 150 pessoas. Daí mostraram aqui do Data Show, mostraram para nós ali, quem estava na plateia. A maioria do pessoal aprovou. Ou todo mundo aprovou, todo mundo quer. Mas não sabe o que é, mas eles querem. Daí fizeram uma nova audiência, porque daí foi mudado um pouquinho, que era para ser lá na Max Plástica, e parece que deu um problema com a família Seleme lá, eles puxaram aqui para baixo ali no Olsen ali. Na verdade, aquela rota funcionava muito bem, né? Era bonito tudo, mas infelizmente eles vieram novamente, apresentaram o projeto e todo mundo que estava aqui, todo mundo aprovou. Todo mundo aprovou. Inclusive foi lavado ata, tudo certinho, todo mundo achou bom. E até na época eu perguntei, o doutor Juarez estava aqui, eu era vereador, e ele entende essas coisas né? Eu perguntei para ele, vai funcionar isso aí? Aparentemente vai. E, infelizmente, não funcionou, só prejudicou mais as pessoas. Então, feito os devidos esclarecimentos, eu coloco em votação o pedido de providência 09/2019, de autoria do vereador Jair. Os senhores vereadores concordam com a redação do mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores em votação única. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento número 156, de todos os vereadores infracionados, vereadores com assento nessa casa, vêm requerer a Vossa Excelência que se oficie à família de Ernesto Faoro, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 2 de novembro de 2019. Está deferido, então, o requerimento firmado por todos os senhores vereadores. Requerimentos números 157 e 158, do vereador Itacir João Fiorese, PDT. Requerimento 157. Que se oficie aos senhores Nelson Menegasso e Alcides Tonieto, treinadores da equipe de bochas de caçador, parabenizando-os pela conquista da 31ª Taça Brasil de Bochas, ocorrida em São Bernardo do Campo, São Paulo, organizada pela Federação Brasileira de Bocha. Com esse título de 2019, a equipe se torna a maior vencedora do país na modalidade, estendendo os cumprimentos a todos os atletas participantes. Requerimento número 158, do vereador Itacir João Fiorese. Que se oficie à família de Valdivino de Moraes, apresentando condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 25 de outubro de 2019. Então estão deferidos os requerimentos do vereador Itacir João Fiorese. Requerimento número 159, 2019, da vereadora Cirlei de Fátima Tibe Secato, PSDB, e do vereador Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB. De requerer a Vossa Excelência que se oficie à família de Márcio Tomé, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de outubro de 2019.
Está deferido o requerimento número 159/2019. Requerimento número 160, do vereador Márcio José Farrapo, MDB. Requerimento número 160, do vereador Márcio José Farrapo. Considerando que se tem notícia de que o município de Caçador intenta em fechar a Escola Municipal de Educação Básica Rodolfo Níquel, localizada no assentamento Hermínio Gonçalves, requer que solicite à Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Desporto que realize a audiência pública no referido assentamento, a fim de oportunizar a oitiva dos moradores, assim como do Poder Público Municipal e demais cidadãos interessados sobre o encerramento das atividades da referida escola, bem como discutir sobre a possibilidade da manutenção do seu funcionamento na localidade, conforme abaixo-assinada dos pais, representantes e moradores da comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 160/2019 do vereador Márcio José Farrapo. Ninguém desejando discuti-lo, coloco em votação. Está deferido o requerimento. Requerimento número 161/2019 do vereador Jair Fernandes, PSDB. Que se oficie a senhora Josiane Nava, parabenizando-a pela conquista do primeiro lugar na categoria Master A2 de ciclismo do 12º desafio da Serra do Rio do Rastro, ocorrido no dia 27 de outubro de 2019, desejando-lhe a continuidade de sucesso nos próximos eventos. Então está deferido o requerimento do vereador Jair. Requerimento número 162 do vereador Marcos da Silva Creminácio, solicitando que se oficie aos diretores eleitos da Rede Estadual de Educação do município de Caçador e região, cumprimentando-os pela eleição Gestão 2020-2023, realizada nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019, desejando a todos um excelente trabalho na próxima gestão. Irene Maria de Bortolo, da Escola Educação Básica do Orlando Dotti, Neuza Terezinha Pellegrini, da Escola Educação Básica Paulo Schiffler, Marli Budeller, da Educação Básica Professor Domingos da Costa Franco, Josafá Cocan, da Escola de Educação Básica Wanda Krieger Gomes, Sandra Mara da Cruz Davi, da Escola de Educação Básica Dr. Nayá Gonzaga Sampaio, Mara Terezinha Lípica do Seja, Priscila Nelita Gomes, Escola de Educação Fundamental Graciosa Copete Pereira, Giovanni Moreira Camargo, Escola de Educação Básica Dante Moscone, Elza Alves Proença Mafioletti, da Escola de Educação Básica João Santo Damo, Roberto Sandro Tonello, da Escola de Educação Básica Tomás Padilha, em Lebon Regis, Adriana Grazutin Borga, Escola de Educação Básica Santa Terezinha, da Inara Zanardi, da Escola de Educação Básica Frei Caneca, em Calmon, Soili Vesari, Escola de Educação Básica Calmon, Matos Costa, Mariana Budim, da Escola de Educação Básica Dom Daniel Ostin. Em Rio das Antas, Ricardo Witt, Escola de Educação Básica Santos Anjos. Em Tiboá Grande, Claudenei Guedes dos Santos Varela, da Escola de Educação Básica Machado de Assis. Em Macieira, Patrícia Tasca de Domênico, da Escola de Educação Básica Albina Moscone. Então está em discussão o requerimento número 162/2019 do vereador Marcos. Com a palavra o seu autor. Senhor presidente, vereadores, as vereadoras, cumprimentar os membros do CRAS, a professora Lília, né, assistente social também, minha colega de trabalho, os demais presentes, representantes do CRAS e as demais pessoas que nos acompanham. O governo do Estado ele colocou em funcionamento a questão das eleições diretas para diretor, né? Isso, nos outros mandatos que aqui estive,
tentava também convencer os prefeitos, né, que Caçador deveria seguir no mesmo ritmo. E penso eu que deve. Eleições têm problemas? Tem problemas. Tá? Vou fazer um parênteses aqui na minha escola, né, que a eleição foi suspensa. Aí tem alguns motivos, aí não é o fórum devido para se comentar aqui. Mas é um caminho fundamental, porque aí os pais, os alunos e os professores avaliam as gestões. Quem decide se aprova ou não, é colocado lá um plano de trabalho para 4 anos, quem decide se aprova ou não é a comunidade envolvida. E o acompanhamento que é feito pela gerência de educação, que também está de parabéns, né, pela condução dos trabalhos. Eu penso que as comunidades envolvidas têm mais a ganhar, o trabalho fica mais isento de interferências político-partidárias que muitas vezes são nocivas ao ambiente escolar. Então, registrar isso, dar os parabéns aos envolvidos, né, também ao governador, é uma coisa boa, ele manteve um projeto que foi encabeçado pelo governo anterior e tem tudo para dar certo. Tá? Tem tudo para dar certo, desde que cumprida a legislação, e dizer que sempre estaremos de olho. E fica aí um recado para o prefeito, né, para os demais vereadores aí da base do prefeito também, que é um projeto interessante. Devem ser assuntados no projeto, e vocês verão que muitas vezes quem vai ser eleito em várias escolas, né? Quem trabalha, tá? Depende de partido A, B ou C, quem está trabalhando, quem fez um bom serviço, acaba ficando reeleito nos cargos. Ninguém mais desejando discuti-lo, então está deferido o requerimento. Requerimento número 163, patrocinado pelo vereador Paulo César Jarcho, que se oficie às famílias de William Gonçalves de Oliveira, Zenaide Gambirages Schinkel, Maria Ivanilda Bueno Gomes, Marcos Diego Jungles, Catarina Silva Lopes, Antônio Amaro, Denis Lima dos Santos, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos nos dias 25, 26, 27, 28, 30 e 31 de outubro de 2019, respectivamente. Está deferido o requerimento do vereador Paulo. Passamos à apreciação das indicações. Indicações de número 370 e 371, do vereador Adriano Pares. Indicação número 370. Indica ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica na rua Monge João Maria, bairro Belo, conforme fotos anexas. Indicação de número 371, indico ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a limpeza das bocas de lobo localizadas na rua Irmão Tomás, bairro Bom Jesus. Indico ainda que determine ao setor competente que notifique o proprietário de terreno localizado na mesma via, próximo ao bar do Ivan, para que proceda à edificação do passeio em frente ao seu respectivo imóvel, com base nos artigos 52 e 53 da Lei 3.249, de 23 de setembro de 2015, conforme fotos anexas. Então estão em discussão as indicações 370 e 371 do vereador Adriano. Eu gostaria de discutir um pouquinho e falar a respeito. Essas indicações são questões que as pessoas nos trazem, né? Problemas que a gente está vendo nessa rua Monte João Maria, as pessoas pedem aí pelo menos uma melhoria, alguma coisa aí para um trânsito legal. Até agora não passou máquina lá e tal, então o pessoal fica apreensivo e pede urgente aí a presença da Secretaria de Infraestrutura aí para melhoria nessa via. Questão da rua Irmão Tomás, reparamos aí que é uma via asfaltada até pouco tempo, né? Acredito que faz uns 6 meses aí que foi asfaltada, e desde o dia que foi asfaltada, foi o término dela, aqui nessa casa a gente tem cobrado a respeito dessas bocas de lobo aí, ó, né? Bocas de lobo caída, né? E agora com o decorrer das chuvas aí entupidas, né? Então a gente pede aí que, se foi pago já toda essa via para a empresa que fez,
É a empresa que fez essa pavimentação que tem que ir lá e readequar as bocas de lobo que estão caídas. Mas a questão das bocas de lobo entupidas é a prefeitura que tem que ir lá fazer o serviço de melhoria. Então, fica aí o nosso pedido aí, perante a comunidade, né, que a gente está levando ao Executivo Municipal, para que sejam feitas essas melhorias aí. Muito obrigado. Então, ninguém mais desejando discuti-las, coloque em votação. Vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Então, estão aprovadas indicações 370 e 371. Vereador Adriano. Indicações de número 372 e 373 do vereador Jair Paulo Fernandes, PSDB. Indicação 372. Indica ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que efetue conserto da tubulação de águas e restauração da via na rua Tupinambá, bairro Belo, conforme fotos anexas. Indicação número 373. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao IPUC que estude a viabilidade de confecção de uma faixa de travessia de pedestres próximo à esquina das ruas 1º de Maio com Amantino Burg, centro, em substituição da faixa localizada próximo ao ponto de ônibus, conforme foto anexa. Então, estão em discussões as indicações 372 e 373 do vereador Jair. Com a palavra, o seu autor. Senhores vereadores e demais pessoas gestadas, então essa primeira indicação na rua Tupinambá não deve ficar, faz alguns tempos já que está na situação, né, é muito perigoso alguém acabar caindo ali, algum veículo e causando danos materiais e físicos, então tem que ser feito urgentemente, não pode ficar mais do que um dia, isso tem que ser resolvido quanto antes, né. E a segunda indicação, na rua 1º de Maio, como vocês podem ver na foto, tem um ônibus, muitas vezes fica dois. O que acontece? As pessoas desembarcam, isso aí é uma cobrança de um próprio motorista da empresa do autocoletivo, que presencia as pessoas desembarcando do ônibus e atravessando nessa faixa na frente. E o que pode acontecer? Acidentes. Tira a visibilidade dos carros que vêm ali atrás, né? Eles vêm em velocidade e as pessoas podem sim ser atropeladas. Eu acho até chato fazer esse tipo de indicação, mas já cobrei diretamente há aproximadamente 5 meses, né? É uma vergonha isso aí. É tão simples ir lá pintar e eliminar. Se vão fazer outra, se não façam outra, mas elimine essa faixa. Ela é perigosa, né? Tem que fazer o quanto antes essa pintura e eliminar essa faixa desse local. O próprio engenheiro do IPUC falou, não, essa faixa está perigosa, esse local, e até agora nada. Então não podemos esperar que algo aconteça de grave para que seja resolvido esse problema aí. Seria isso, muito obrigado. Não havendo mais quem queira se manifestar, então coloco em votação as proposições firmadas pelo vereador Jair. Quem concorda com a adoção das mesmas, permaneça como estão. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores em votação única. Indicação de número 374, patrocinada pela vereadora Cirlei Secato, do PSDB. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que providencie a construção de uma quadra de concreto ou similar para a prática de voleibol no Parque Central José Rossi Adami. Coloco em discussão, então, a indicação 374/2019, de autoria da vereadora Cirlei. Com a palavra, a autora. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha em plenário e online, é de nosso conhecimento que alguns colégios do município disponibilizam essas quadras para que a comunidade faça reserva ou agendamento para o uso da prática do vôlei nas quadras de cimento. Mas existe um número bastante elevado de praticantes da atividade em Caçador. E essas quadras disponíveis pelas escolas não estão dando conta da demanda. As pessoas estão indo fazer o agendamento e está bastante dificultuoso devido à procura. E isso é muito bom, né? Que bom que as pessoas estão fazendo uso e que está havendo a necessidade de a gente fazer aqui mais um pedido para a construção de mais uma quadra de cimento para a prática do vôlei. Então, como a gente aprovou recentemente o projeto Parque Linear, existe
o dinheiro, a receita, para que o município possa estar disponibilizando essa quadra. E nada melhor do que a prática da atividade esportiva ao ar livre. Isso é qualidade de vida, isso é saúde para as pessoas, é interação, é amizade, é sociabilidade. Então, para que o Executivo pense bem e nesse projeto Parque Linear nos presenteie a comunidade caçadorense com mais quadras esportivas, incluindo essa que a vereadora solicita. Obrigada, presidente. Então, finalizada a discussão, eu coloco em votação. Os senhores vereadores concordam com a indicação 374/2019, de autoria da vereadora Cirlei, permaneça como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Indicação número 375, do vereador Márcio José Farrapo, do MDB. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que providencie melhorias no prédio da rodoviária municipal de Caçador, tais como manutenção e troca de lâmpadas queimadas, reparo das portas, troca de vidros quebrados e pintura interna, conforme fotos anexas. Coloco em discussão a indicação 375, de autoria do vereador Márcio. Não havendo manifestação, então eu coloco em votação. Os senhores vereadores concordam com a redação da mesma, permaneçam como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Indicações de número 376 e 377, do vereador Paulo César Jarchel, MDB. Indicação número 376. Indico ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica na rua João Ângeli, bairro Martelo, conforme fotos anexas. Indicação número 377. Indico ao senhor prefeito municipal que determine ao IPUC que faça estudo de viabilidade para instalação de lombada na rua Telmo Tadeu Siqueira, bairro Martelo, conforme fotos anexas. Com a palavra o autor das indicações, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, na verdade são pedidos da comunidade, né, onde a comunidade sofre quando chove barro, né, quando o tempo seco, poeira, então a gente vai fazendo, conforme eles vão procurando, a gente vai fazendo as indicações, né, e a prefeitura faz o estudo lá, vê a necessidade. A lombada também, né, nessa rua Telmo Tadeu Siqueira, é uma rua, é uma descida bem forte, né, um aclive bem forte, e onde os motoristas descem em alta velocidade, né, e o perigo, né, para as crianças, para os pedestres. Já houve acidentes, né, acidentes com vítimas, pessoas, né, então a gente pede aí que façam um estudo da viabilidade de colocar essa lombada. Seria isso, senhor presidente. Então, finalizando a discussão, coloco em votação as indicações. Com a palavra o vereador Maciel. Oi? Perdão, eu liguei antes. Pode pedir para votar, eu falo após isso, que é outro assunto. Obrigado. Eu coloco em votação, então, as indicações 376 e 377, autoria do vereador Paulo. Os senhores vereadores concordam com a redação da mesma, permaneça como estão. Está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Era esta a matéria da ordem do dia da presente sessão, senhor presidente. Havendo horário regimental, só esclarecendo aqui, o Jean é sempre muito comprometido com a administração pública também, e a referente ao antigranizo, que foi a questão que o vereador Rubiano levantou, ele respondeu aqui prontamente dizendo o seguinte, que esse dinheiro que foi recebido para a prefeitura do governo foi do ano passado, que o governo pagou o que veio na conta agora, que foi do ano passado. Que desse ano o governo se comprometeu em liberar exatamente até o dia 16, só para esclarecer. Espero que seja isso mesmo, mas ele colocando nessa posição e uma pessoa comprometida, eu acredito realmente que o governo do estado não tenha liberado. O importante é que esteja ligado, como o vereador Ricardo já colocou. Obrigado. Ninguém, então, mais desejando se manifestar, eu concedo a palavra às senhoras Lília, presidente do Conselho de Assistência Social de Caçador, Denise Rocha e Juliana Fernandes Gomes, integrantes do grupo de conveniência do CRAS, que irão discorrer sobre o relatório da 2ª Conferência Municipal de Assistência Social. Tenha bondade.
Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Alcedir Ferlim, e desta maneira cumprimento os demais vereadores. Gostaria de cumprimentar em especial os conselheiros aqui presentes, conselheiros da Política de Assistência Social do município de Caçador, os usuários da política também de assistência social aqui representados pelos grupos de convivência do CRAS Norte e do CRAS Martelo, e também o João, né, não podia deixar de esquecer, prefeito Mirim, né, meu aluno lá na Escola Irmão Léo também. O Conselho Municipal de Assistência Social deliberou em reunião no dia 3 de outubro, reunião ordinária, que o Conselho fizesse o uso da palavra livre aqui na Câmara de Vereadores, a fim de trazer o que foi deliberado na Conferência de Assistência Social, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social, ele está subsidiado pela Lei 3.331 de 2016, que é a lei do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social do município. Dentro das suas atribuições enquanto conselho, está lá no artigo 28, que o conselho tem, então, a atribuição de chamar a conferência bienalmente de assistência social. E assim foi feito. Então, no dia 18 de setembro de 2019, estivemos reunidos nesta casa para a 12ª Conferência de Assistência Social. A conferência, ela é um espaço democrático, onde todos os cidadãos são convidados a participar. E ela tem exatamente esse propósito de conferir como está a política pública no município. Conferir e deliberar sobre, também propor melhoras e implantação de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito dessa política pública. Sendo assim, essas conferências acontecem a nível, primeiro, municipal, então se reúnem a cada 2 anos para realizar a conferência a nível municipal, onde são feitas as deliberações. Dessa conferência são eleitos delegados, que representarão as propostas do município a nível estadual. Nós teremos conferência estadual no dia 11 e 12 de novembro em Florianópolis. E teremos também, e aí as deliberações a nível estadual são levadas a nível federal, na Conferência Nacional de Assistência Social. Todo esse processo democrático, ele é essencial e necessário para que os cidadãos tenham voz sobre as políticas públicas. Os cidadãos tenham a oportunidade de estar falando o que está certo e o que não está dentro de uma política pública. E também a oportunidade de propor a melhora nessa política pública. E, então, depois os vereadores vão estar recebendo o documento físico deste relatório, para que nos apoiem enquanto Conselho de Assistência Social e que temos, enquanto Conselho, a atribuição de fiscalizar, propor também e cuidar dessa política aqui no município, para que nos subsidiem, que nos amparem, que nos apoiem nas proposituras que vêm do povo, né? A conferência é um espaço do povo. Por gentileza, isso. Então, só volta no primeiro slide, esse é o primeiro? Isso. Volta, segundo? Isso. Então, a Conferência Municipal de Assistência Social aconteceu no dia 18 de setembro de 2019 e tinha como tema assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social. Ela foi desmembrada em 3 eixos. No primeiro eixo, a gente discutiu com as pessoas da conferência o direito do povo. No segundo eixo, o financiamento público, né, já que é um direito estabelecido em lei, deve ter financiamento público. E no terceiro eixo, a participação social, a participação das pessoas que usam essa política pública na melhora da qualidade dela. Então, nós temos como registro do processo da 12ª conferência. Então, nós somos um município de médio porte, né, considerado dentro das categorizações do SUAS, um município de médio porte. Nós tivemos 209 pessoas participando aqui na conferência. Pode passar. Então, nós tivemos como número de delegados participantes da conferência, 63 pessoas que estiveram na nossa conferência eram representantes do governo,
E da sociedade civil nós tivemos 106 usuários da política de assistência, o que para nós, enquanto Conselho de Assistência, foi uma grande vitória. A gente conseguiu trazer o povo para essa casa, para que o povo proponha, então, as melhorias na política de assistência social. Nós tivemos 18 pessoas representando os trabalhadores da política de assistência social e 22 entidades que desenvolvem algum tipo de trabalho na área de assistência social ou de interesse da assistência social durante a conferência. Nós tivemos também uma mobilização pré-conferência, ou seja, antes da conferência, a gente trabalhou com as pessoas, com os usuários da política de assistência, em 15 encontros que aconteceram no serviço de convivência dos CRAS. Então, a gente encontrou-se nos grupos de convivência com essas pessoas e 183 pessoas participaram da pré-conferência. Dessa conferência, então, foram eleitos 4 delegados que estarão representando Caçador em Florianópolis no dia 11 e 12. Essa determinação desses 4 delegados, ela já vem pronta a nível federal, de quantos serão, a nível estadual também, de quantos serão os delegados. Em outras oportunidades, era uma quantia maior de delegados. Nessa oportunidade, até por uma questão de que os governos estão contendo gastos, né, e não diferente na política de assistência social, especialmente na política de assistência social, nós, então, teremos 4 delegados aí representando o município com as propostas que serão levadas a conhecimento dos senhores daqui a pouco. Nós temos, então, a Rose Alves dos Santos, que é representante dos usuários, é nossa usuária lá do grupo de convivência do CRAS Norte. Ela vai estar representando os usuários em Florianópolis. A Maria Augusta Nhoato Moreira, que é representante dos trabalhadores da política de assistência social, ela representa a Associação dos Psicólogos. O Rubens Ribeiro, que é representante das entidades, ele vai representando todas as entidades do município de Caçador que desenvolvem a política de assistência. E representando o governo, eu estarei indo, né, como presidente do conselho e também eleita pela plenária da conferência, para estar indo a Florianópolis levando as nossas propostas. E agora, conforme deliberação do próprio conselho, eu vou passar a palavra para uma usuária, né, foi uma deliberação do conselho, já que as propostas vêm do povo, nada mais justo que uma pessoa que usa a política de assistência social estar fazendo, então, as proposituras, né? Eu vou convidar, então, a Denise Rocha, participante do grupo de mulheres do CRAS Norte, para fazer a leitura para nós do que foi, então, deliberado lá na conferência e que nós vamos estar levando a Florianópolis. E as propostas que são a nível municipal ficam ao nosso encargo enquanto Conselho de Assistência, enquanto Secretaria de Assistência Social, enquanto vereadores, enquanto prefeito, né, prefeitura. Então, fica a nosso encargo para que se efetive, então, da melhor maneira. Então, passo a palavra para a Denise, fica à vontade, Denise. Boa noite. Eixo assistente social como direito do povo. Prioridade para o município. 1. Em virtude do difícil acesso da população ao CRAS, a CRES, descentralizar e ampliar esses serviços, aplicações da equipe técnicas, e pensar nos territórios com suas identidades peculiares. 2. Ampliar a articulação de rede intersetorial de serviço para a prevenção do combate à violência, estruturar o trabalho socioeducativo com os agressores. 3. Evitar campanhas regulares contra o preconceito e discriminação do imigrante público em geral da assistente social e superar o conservadorismo por parte da sociedade dos profissionais. 4. Ampliar capacitação específica para equipes técnicas. 5. Manter os direitos sociais estabilizados em lei, garantindo prioridade para o Estado. 1. Assumir de forma efetiva a capacitação dos profissionais da assistente social e garantir à população os direitos sociais constituídos. Prioridade para a União. Manter e dar condições de funcionamento do SUAS conforme previsto na lei. 2º eixo.
Financiamento público. Prioridade para o município. Primeiro, manutenção contínua do oferecimento dos benefícios eventuais. Segundo, investir em melhorias, ampliação da infraestrutura dos equipamentos com os horários estendidos conforme a lei municipal do SUAS. Terceiro, aumento da quantidade de profissionais para atender conforme a NOB, RH e SUAS, por meio de recursos públicos. Quarto, garantir financiamento para a implantação dos serviços sócios assistenciais inexistentes no município. Quinto, garantir a execução do orçamento previsto assistente social. Prioridade para o Estado. Criação de lei que garanta percentual fixo para os serviços e programas, projetos, benefício sócio assistente social em Santa Catarina. Prioridade para a União. Criação de um novo PC para extinção do congelamento do recurso da AC 95. Terceiro eixo, participação social. Prioridades para o município. Facilitar a participação dos indivíduos sociais usuários, população, nas reuniões do Conselho através de reunião descentralizadas com ampla divulgação através de meio de comunicação, rádio, informativos, videoconferência das reuniões, gravação, bem como informativo do serviço, de cada serviço faz, ampliando também a divulgação sobre o Conselho nas escolas. Segundo, implantar fórum permanente dos indivíduos sociais usuários com afinidade da capacitação dos participantes. Terceiro, capacitar os trabalhadores e os indivíduos sociais usuários com vista à inclusão social das pessoas deficientes. Esclarecer a população que a mesma pode cobrar. Prioridade para o Estado. Facilitar o acesso às reuniões do Conselho Estadual através de conferência, gravação e outras estratégias de comunicação. Prioridade para a União. Facilitar o acesso da reunião dos Conselhos Nacionais através de vídeo, conferência, gravação e outras estratégias de comunicações. Obrigada, Denise. Então, como eu falei, nós estaremos entregando em mãos aos vereadores o documento físico das deliberações dessa conferência e estaremos levando, então, no dia 11 e 12 de novembro, essas proposituras, especialmente no que tange à responsabilidade estadual e da União, né? Então, como eu falei, a nível municipal, cabe a nós somos todos nós os protagonistas para que isso, de fato, aconteça, o que foi deliberado na conferência. A nível estadual, há uma luta bastante importante no sentido de fixar algum tipo de teto que seja dispensado à política de assistência social. Então, ainda temos um desafio bastante grande no que tange ao financiamento da política no âmbito estadual. Nós não temos recebido praticamente nada do governo estadual. A política de assistência no município tem sido mantida pelos recursos federais, que, diga-se de passagem, também estão com as parcelas atrasadas. Então, a Prefeitura Municipal tem honrado, né, com tudo que a assistência social tem precisado. Então, a Prefeitura Municipal tem arcado com recursos próprios boa parte das despesas. E a nossa luta, então, em Florianópolis será nesse sentido, para que o governo do Estado assuma, de fato, um compromisso com a política de assistência social, que, diante dos cenários que vêm aparecendo a nível municipal, a nível estadual e federal, nós, assim, temos algumas premonições de que a política de assistência social será, de fato, muito requisitada, né, para suprir lacunas que a pobreza que vem assolando o nosso país vem efetuando nas famílias brasileiras. Então, a nossa luta a nível estadual será para que venha esse recurso estabelecido em lei por um teto, que não existe isso hoje,
e também a nível federal, que pelo menos se mantenha o que já tem, que a gente vai lutar a nível federal para que se mantenha o que já tem e que se não atrase os recursos dentro da política do que já temos no município. Ademais, agradeço a atenção de todos, uma boa noite e obrigado por terem ouvido-nos. Eu vou deixar a palavra ali para os senhores vereadores que quiserem se manifestar. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, parabenizar a Lília, né, e o conselho, né, pela criação do conselho, dizer que a gente está desejando sucesso e pelo que eu conheço da Lília, isso aí com certeza vai dar certo, vocês vão conseguir ter êxito aí, né, nas lutas aí da assistência social. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, na verdade a gente fica muito satisfeita, acho que é a expressão, né? Porque a gente percebe com que seriedade é levado o trabalho junto ao Conselho, né? E também a gente pode dizer a extensão, a Secretaria de Assistência Social. E eu até conversava com a Grazi, né, a secretária, sobre a necessidade da formação de uma equipe para adequar o planejamento que existente em relação a essas demandas originárias da própria conferência, né? E ela me disse que já estavam previstos em agenda para conversa com vocês. Então, a necessidade de que, se você quer estimular a participação da população, é você valorizar as contribuições quando eles assim o participam. E a gente percebe que existe uma responsabilidade diferenciada no âmbito da assistência social neste aspecto. Então, a gente deseja sucesso, agradecer pela disponibilidade de virem, estar prestigiando essa sessão e demonstrando o trabalho que tem feito, porque quem sabe o que está fazendo não tem medo de se mostrar, né? Então, meus cumprimentos e, por certo, né, de todos os vereadores desta legislatura. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Macir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de cumprimentar também as palavras da Lília e da Denise e dizer que quem trabalha nessa área da assistência social são pessoas sempre de bem, que têm um coração enorme e que se deparam com muitas coisas dentro do município que são importantes para atender a população. E quando a senhora fala do compromisso do governo do Estado em assumir, é exatamente isso que nós estávamos falando aí atrás também, conforme o sistema de granizo, que nos deram a resposta que estava depositado, não sei se estava, mas pelo jeito estava, sabe? E também com a assistência social, com a saúde, enfim, com as pessoas, com a comunidade. E é isso que nós precisamos pensar, sabe? Todos em conjunto, a Câmara de Vereadores, as secretarias, enfim, todos pensando no bem da comunidade. Então eu quero parabenizá-los também por trazer até esta casa essas informações e deixar aqui meus parabéns. Obrigado. Então, eu agradeço a Lília, né, e a Denise pelas explicações. Aguardamos o documento de você da segunda conferência, porque, na verdade, assim, as explicações às vezes são muito rápidas e a gente não assimila direito. Mas eu acho que as políticas públicas voltadas ao social, elas são difíceis, né? E é só pessoas que têm o dom de participar disso. Então, a gente aguarda. E o que depender desta casa, nós sempre estaremos juntos. É isso, obrigado. Então, senhores vereadores, na verdade, eu quero consultar os senhores vereadores, face à urgência das matérias que nós apreciamos agora em primeiro turno, consultar da redução do interstício para apreciação dos 2 projetos de leis de origem do Executivo Municipal. Então, vou consultar os seus vereadores e daí, daqui 5 minutos, nós voltamos para a sessão extraordinária. Consulto o vereador Ricardo. De acordo, presidente. Vereador Cirlei. De acordo, presidente. Vereador Macir. De acordo, senhor presidente. Vereador Paulo. De acordo, senhor presidente. Vereador Neri. De acordo, senhor. Vereador Rubiano. De acordo. Vereador Ficalho. De acordo, senhor presidente. Vereador Adriano. De acordo. Vereadora Cleoni. De acordo, presidente. Então, eu declaro encerrada essa sessão e convido os senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião extraordinária daqui a 5 minutos neste plenário, para apreciação dos projetos de lei de origem do Executivo. Está encerrada a presente sessão.